Olá a todos, meu nome é Alexandre Malasco, estou aqui a convite da BBM, dos queridos amigos da BBM, para realizar um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, itens 11 e 12, que trata do egoísmo. Mas antes disso, vamos ler uma página de preparo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição 159, que diz: A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Um homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres, tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvariamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas dos séculos. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a esse ponto, preparam-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo, entretanto Jesus não ensinou assim. Possamos agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo agora, de nos aproximarmos de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, e que possamos, através dele, encher nosso coração de amor e derramar esse amor por toda a humanidade, transformando os corações, Senhor, para que possam receber o Teu reino, o reino dos céus, e que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou falar sobre egoísmo, não vou ler diretamente o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vou falar em cima desse texto que a gente leu agora, o que são esses instintos, o que são esses pretensos sábios, que disse da nossa época, porque o que ele quis dizer com isso, o que Emmanuel quis dizer com isso, que alguém diz para a gente seguir os nossos próprios instintos, né? Eu vou trazer para fazer ficar mais fácil, eu vou trazer os ensinamentos científicos, vou trazer os ensinamentos de Freud, para que a gente possa entender como é que o ego funciona. Bom, Freud divide os elementos da nossa personalidade em três, né? Ele divide em id, ego e superego. O id é impulsionado pelo princípio do prazer. Busca pela gratificação imediata, incluindo as necessidades primárias, como fome, raiva, sexo. Quando você não tem a tua fome atendida num determinado momento, você fica ansioso, você quer comer, você tem que produzir aquilo, porque senão o organismo sabe que ele vai morrer. Então, ele te impulsiona aquilo. Quando você não tem esse desejo atendido, a gente lembra que com fome a gente fica ansioso. Na infância, nós seríamos completamente, no início da infância mesmo, nós seríamos completamente dirigidos pelo id. É quando a criança chora quando o desejo dela não é atendido, porque ela ainda não tem a outra parte formada, que seria o ego. O ego está em formação. Então, o primeiro é o id, o segundo é o ego. O que é o ego? O ego é impulsionado pelo princípio da realidade. A criança vai começando a aprender na formação do eu, que ela tem que assimilar o desejo com o meio ambiente que ela vive. O ego vai tentar produzir a realização dos desejos de forma mais adequada. A gente aprende também que desejos, quando são muito reprimidos, e a repressão dos desejos, podem gerar também ansiedade, podem gerar tristeza. E o superego é o aspecto da nossa personalidade que mantém os preceitos morais aprendidos. A gente, quando entra na doutrina, quando faz a evangelização das crianças, a gente está criando um superego, facilitando para ela compreender aquilo que é certo e errado. Não somos nós que vamos dizer, é algo nela mesma, que é o preceito moral que vai dizer o que ela deve ou não fazer. Eu vou ler aqui, numa definição do dicionário, de o que é egoísmo. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente das demais pessoas com que se relaciona.
nesse sentido, é antônimo do altruísmo, ou seja, da caridade, do desejo de não só para si, mas para todos. A sociedade atual, é isso que Emmanuel está querendo explicar, disseminou uma peculiaridade desse desejo de realizar os desejos, né? de ser normal seguir os instintos. Alguns filósofos pregam bastante isso, até a psicologia, e essa característica de você, digamos assim, realizar a si mesmo, o quanto você realiza a si mesmo, Freud dá uma ideia de que isso ao nome disso de narcisismo. Narciso é um personagem da mitologia grega que se apaixonou pela própria imagem. O termo também contemplava para Freud na qual a criança é a formação da própria criança, né? Faz do próprio eu o objeto próximo do seu amor. Ela pensa em si mesma. E conforme os pais, ou colocam na evangelização, vai ensinando, ela vai vendo um mundo maior do que o dela. Por isso a tamanha necessidade da evangelização infantil. Nossa sociedade sofre uma epidemia do narcisismo. Esse nome é muito ligado à ideia de vaidade, mas na nossa época está mais ligado à ideia da realização dos desejos, dos instintos, em prol de ser aceito na sociedade. Se tornou algo como se fosse um culto fanático ao próprio indivíduo. Isso faz uma busca desenfreada por sucesso, para parecer bem-sucedido, por fama e por dinheiro. Uma autopromoção que a gente pode ver o quanto é febril nas redes sociais. Os selfies nossos de cada dia. Quem é que aqui não tira um selfie? Gerando também esse narcisismo na sociedade, um consumo galopante. Porque para você se mostrar, ter uma autoimagem valorizada, você tem que ter feito a melhor viagem, ter o melhor carro, ter a melhor roupa, ter a melhor paisagem, comer a melhor comida, ter o melhor corpo. E daí nós somos campeões em cirurgia plástica. Acredito que a gente só perde para os Estados Unidos, mas nós buscamos cultuar muito o corpo, não por causa de um aspecto de uma doença, mas por causa de um valor da sociedade sobre nós mesmos. Daí o enorme sucesso mundial do BBB. Uma pesquisadora da Universidade de Texas, chamada Jean Twenge, em 2009, diz que o narcisismo é uma das principais causas catastróficas da nossa época. Depois de estudar milhares de estudantes norte-americanos, a psicóloga programou que esses comportamentos tinham aumentado no mesmo ritmo que a obesidade desde 1980 e haviam alcançado níveis de epidemia. Ela publicou 2 livros, The Narcissism Epidemic, A Epidemia do Narcisismo, com Kate Campbell, da Universidade da Geórgia, e Generation Me, Geração Eu, nos quais afirma que os adolescentes do século XXI se acham com direito a quase tudo, mas também são muito mais infelizes. O narcisismo, que aqui é referência desse egoísmo, se enfriou demais na política. Nós vemos agora, há pouco tempo, o que acontece na política americana, tendo uma ideia de um presidente altamente narcisista. Mas isso não é só direito dos Estados Unidos de tê-lo. Nós temos aqui uma enorme política narcisista. Nós temos, tanto de direita quanto de esquerda, aqui eu não estou falando isso de lado nenhum, egos que fazem tudo para se tornar em quase santos, né? Em divindades, e são seguidos por outros e vão se tornando como se fosse uma imagem que você quer repetir. E isso é a epidemia da nossa época. Não era assim nos anos 60. Isso estava começando. É por isso que o Emmanuel escreve aquilo no texto início. E como que isso surgiu? A geração que nasceu do pós-Segunda Guerra, que chama-se de Baby Boom, chegou no mundo de muito otimismo. A democracia havia vencido o fascismo, o nazismo. A indústria tinha evoluído muito. Toda a propaganda que a gente tinha eram de coisas da indústria. Liquidificador. Eu ainda peguei muito essa época, eu tenho 53 anos. Você só via eletrodomésticos nos comerciais, nos anúncios, que eram coisas que a indústria estava fazendo muito, né? Os carros, os cigarros, né? Para curtir o mundo.
Aqui no país, nesse início dos anos 60, nós tínhamos Juscelino Kubitschek criando Brasília. Imagina o que é você ter alguém hoje, um político, criando Brasília. Disso também surgiu inflação, mas era alguém com sonhos era um sonho de grandeza, né, proveniente da época. Os jovens do ano 60 acreditavam que podiam mudar o mundo. Você vê a juventude hoje completamente diferente dos anos 60. Os artistas dos anos 60, né? A minha banda vai mudar o mundo, a minha poesia vai mudar o mundo, o meu amor vai mudar o mundo, meu voto pode mudar o mundo dentro de uma democracia. O movimento hippie surge daí, o Woodstock. Por isso a gente vê que o comunismo avançou tanto. Que era uma utopia, né? A ideia de que você poderia viver numa sociedade sem classes sociais. No papel era lindo, mas na prática era algo que o político, o Estado impedia você de desejar. Esse impulso do id ia ser completamente impedido. Por isso não deu certo. É lindo isso, uma sociedade sem classe. Era o que a juventude queria implantar na época, né? A juventude dos Estados Unidos os Estados Unidos nessa época invadiram o Vietnã. Jovens protestam por demais, jovens vão para a guerra. Aqui, os militares contra a juventude que começa a se mobilizar em cima desse movimento de uma classe única, tomam parte, fecham o Congresso. A Europa é dividida por um muro. Jovens protestam, mas usam de violência para isso, em todos os cantos, e mais violência é colocada, e esses movimentos revolucionários são suprimidos à base de muita força. Os canhões desfilam e vencem. O clamor de mudar o mundo vai se murchando. O medo de uma outra guerra, que a gente começou a viver uma guerra fria, o otimismo com o mundo se enfraquece. Há um desencantamento com a ideia de poder mudar o mundo com amor. Muita agressividade se faz. O projeto de mudar o mundo vira um projeto pessoal. Em vez da minha banda querer mudar o mundo, a minha banda vai enriquecer. Eu vou me proteger. Num mundo complexo que me faz sentir medo de muitas coisas, quanto mais rico eu tiver, quanto mais acesso eu tiver às coisas, mais protegido eu estou. Eu protejo a minha casa, eu faço moro em condomínios, eu protejo a minha família, eu faço ela estudar num bom colégio, ela não precisa pegar ônibus, ela não precisa morar numa comunidade, ela não precisa disso, então eu começo a trabalhar para mim mesmo. Um eu que pensa exclusivamente em si mesmo, um egoísmo, que é uma cultura narcisista. Quanto mais agressivo for o mundo, quanto mais você tiver uma ideia de que o mundo é agressivo, mais Narciso defende seu mundo. Mais Narciso quer poder contra esse mundo. Nunca fomos tão materialistas, tão competitivos e tão consumistas. Por ganho, desrespeitamos até a mãe natureza. Agora nós estamos tendo uma ideia do que a gente está fazendo com a natureza. A internet mostra quanto nós estamos agressivos e bélicos. Quanto uma discussão se torna agressiva. Quanto é fácil você tirar a agressividade de alguém simplesmente com uma ideia diferente. Muitos, hoje em dia, vão para a internet já com o objetivo de detonar quem pensa diferente. Narciso em si mesmo tem medo de perder para o outro, de ser menos querido que o outro, de não usufruir o que o outro usufrui. Medo, ansiedade e depressão invadem o mundo. É a grande doença do século, que vai desaguar num 2020, se assim posso dizer, pavoroso, onde um vírus faz Narciso se assustar. Os egos protegidos pelas grandes realezas, pelos castelos, não estão protegidos. Uma Itália que havia rejeitado refugiados em nome de sua economia, que viu crianças aparecerem mortas em suas praias, não conseguiu se fechar para o vírus e sofreu. Os Estados Unidos, berço do capital, berço desenfreado desse capitalismo, sofreu e sofre. É o campeão mundial das mortes. Para nós não é diferente. Para nós também há uma situação calamitosa. Hoje aqui, nesse dia da palestra, a gente está chegando a mais de 200 mil mortes. Já chegou a mais de 200 mil mortes. Pavor e medo correm por todos os cantos da nossa sociedade mundial. Narciso se assusta, seja pelo lado da saúde ou pelo lado econômico. Todos têm algum medo.
Na mitologia grega, nós tínhamos dois gêmeos, chamados Deimos e Fobos, que também batizam as duas luas de Marte. Deimos e Fobos são filhos de Ares, deus da guerra, e Afrodita, deusa do amor. Sim, deusa do amor, porque o que é pior do que perder a quem se ama? Os dois saíam com o pai. Deimos, o pavor, e Fobos, o medo. O pai, Ares, o deus da guerra, mandava-os para que os inimigos tivessem pavor de perder sua glória e medo de perder a quem amam, tornando-os frágeis para a derrota. Quem são Deimos e Fobos da atualidade? Vários aspectos da nossa vida nos fazem ter medo. Mudanças climáticas. O clima no planeta pode ter desandado de vez. Temos visto incêndios, enchentes contínuas. Temos visto outros lugares onde a seca é profunda, tsunamis. Há uma mudança no mundo de clima que nos assusta. No seu trabalho, você pode ser demitido a qualquer momento, porque outro pode ser mais capaz que você. O medo de demissão é uma coisa que assola as famílias. A inflação pode voltar a levar o seu dinheiro. Você pode apanhar da polícia, se você mora numa comunidade. Você pode ser agredido por black blocs numa guerra de política. Os agrotóxicos da comida podem estar envenenando você. Se você anda de avião, o avião pode cair, você pode ser rejeitado, você pode fracassar na vida. Aquela dorzinha de barriga pode ser um câncer. Você pode pegar Covid e morrer em poucos dias. Temos uma sociedade altamente egoísta que sofre com medo. Esse narciso tem medo. E mais do que isso, tudo isso pode acontecer com quem você ama. Não se esqueçam, dentro dessa palestra, que nós somos o Consolador prometido. Os espíritas, ou o espiritismo, é aquele que traz a mensagem do Senhor para dissolver Deimos e Fobos. Vinde vós a mim que estejais aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Devemos nos aproximar do Cristo. Devemos ser a mensagem de amor que dissolve o medo, o pavor. Mesmo nessa época difícil, nós devemos dar testemunho que somos, sim, aquele que o Senhor Jesus mandou, para que nessa época de sociedade estendemos as nossas mãos e falemos que esta época é uma época que promete uma época muito melhor. Narciso tem medo, Narciso tem pavor, mas nós temos o Senhor Jesus em nós. Quanto os nossos centros espíritas, quanto a BBM é procurada por pessoas que estão com algum medo, que estão com pavor, transtornos. Nós somos o país hoje em dia mais ansioso do mundo. Nós temos que botar essa nossa fé em Jesus, essa nossa fé no amor, a toda a prova. E fazer com que esse egoísmo se volte na imagem de Jesus. Nós somos os trabalhadores da última ordem. Enfrentamos esse Deimos e Fobos que hoje percorre a sociedade com o que Jesus nos ensinou. A BBM oferece isso através de seus trabalhadores. Os centros espíritas, mas não somente nós, as igrejas também, os ashrams, seguindo outras religiões, nós temos o poder da fé. E somos nós os responsáveis por tratar esse egoísmo que hoje tem forma de narcisismo, de como é que se mostra. Então, é a ideia de que esse vírus, que pode ser que é uma chaga, ele vem para que a gente possa mostrar que Narciso também tem medo. Não adianta você esquecer de determinados lugares do mundo, não dividir suas riquezas com um outro mundo, se tornar um país com uma ideia simplesmente nacionalista, porque alguma coisa de outro mundo pode vir e acabar com tudo que você criou. É o que os Estados Unidos sofrem. O que adianta não a gente ter uma condição de hiperriqueza num país? A Itália sofreu muito isso, foi o primeiro país grande atingido. Se a gente não dividir essa riqueza, se a gente não dividir o nosso conhecimento, nunca tantos laboratórios trabalharam juntos para poder dissolver esse medo, esse pavor. Mas esse medo não vai ser dissolvido pela vacina. Existem muitos medos e muitos pavores. Nós, como trabalhadores do Evangelho, devemos ser os devoradores desse medo na nossa vida. Nós não podemos, em nome de uma defesa de si mesmo,
demonstrar esse medo. Nós até podemos, mas não devemos, porque não foi assim que Jesus ensinou. Isso tudo está acontecendo, como diz Emmanuel na abertura do estudo, porque nós somos levados por uma sociedade que é acreditar que quanto mais a gente tem a nossa autoimagem promovida por sucesso, por fama, por dinheiro, nós seremos melhor vistos. Nós vemos isso até, inclusive, em algumas casas espíritas. Não nesse sentido, mas uma promoção da própria imagem. E a gente vê isso espalhado na sociedade. O vírus vem trazer uma reflexão. Então, em cima dessa calamidade, a gente vê uma possibilidade de algo melhor, de algo que possa trazer para nós um grande conforto. Eu não quero trazer aqui uma mensagem só falando do egoísmo, de tudo que ele pode nos proporcionar de ruim. Eu quero mostrar também que esse egoísmo, que na época de Kardec era visto de uma outra forma, quer dizer, é o pensar em si mesmo, mas hoje em dia é o pensar exclusivamente em si mesmo que se transforma numa aparência social, que é tido como normal na sociedade, que você deve buscar isso constantemente, que faz a sociedade ter se transformado nisso que a gente vive hoje, e que é nosso dever, é nossa obrigação como praticantes do Evangelho, como estudiosos do Evangelho, trazer uma transformação. Então, eu espero que com esse estudo a gente possa disseminar cada vez mais, para que cada um possa ter acesso a essa informação, que nós temos a grande oportunidade na nossa vida, a cada encontro, a cada pessoa que surgir na nossa vida, de falar do amor do Cristo, de falar que uma nova época se aproxima para nós, a época da regeneração. Estamos às portas delas. Para alguns a gente entrou nessa época. A gente está. E como é que a gente pode ter regeneração? Talvez o expurgo dessa ideia narcisista de querer para si mesmo, para poder se mostrar numa sociedade, um culto à ideia de produzir os próprios desejos, de satisfazer os próprios instintos, como uma coisa boa para si mesmo, enquanto a gente deixa de pensar no mundo como um todo. Precisamos pensar no mundo. O amor vai destituir Narciso de seu trono egóico. O reino dos céus, que Jesus tanto falou, abre suas portas para uma nova época. Graças a uma condição de dificuldade, graças a gente ver tantas pessoas com dores, com tanto sofrimento. Imagine que nesse momento que eu estou fazendo a palestra, nesse dia de hoje, a gente tem pessoas que não estão conseguindo ter um leito no hospital para poder sair de uma agonia, de um sufocamento dado pelo vírus. Esse pavor e esse medo ocorrem em todos nós. A gente tem atendido muito em casas espíritas diversos transtornos de ansiedade. Ansiedade, somos o país mais ansioso do mundo. Somos os trabalhadores da ONU. Temos que propagar essa mensagem. Temos que ter fé nessa mensagem. Essa palavra vem pelo nosso exemplo, para que possamos dizer, como Paulo de Tarso um dia, que não sou mais eu que vivo, que não mais Narciso mora em mim. Quem mora em mim é o Cristo. Então eu espero muito que com esse nosso estudo nós possamos acreditar firmemente que nós somos maiores do que o medo, que Deimos e que Phobos, que não há medo em nossa vida, que a destituir esse ego e colocar fortemente Jesus em nossa vida, nós podemos mudar relações, até mesmo porque a gente não acredita em morte, a gente acredita em passagem para o outro plano. Mas isso não quer dizer que nós, por causa disso, vamos ser passíveis nesse momento. Nós vamos destituir o medo. Eu quero muito que esse estudo de egoísmo, essa mostra que eu trouxe de narcisismo na nossa época, possa fazer despertar cada vez mais um desejo em nós, um forte desejo de pregar no mundo essa nova época que se aproxima, que agora a gente teve essa conjunção astral de Saturno, e era uma época esperada por muitos da astrologia, que acreditam na astrologia, e para nós já era uma época também esperada. O mundo está mudando. Esse ego tem que destruir seu trono narcísico para o trono do Senhor Jesus, para o amor. E a força que nos envolve é a força que vai fazer com que nós sejamos cada vez mais capazes de fazer que a humanidade tire Narciso do seu trono, tire Narciso da política do mundo e coloque cada vez mais pessoas pensando na coletividade, com maior ética, com maior caridade, com maior altruísmo.
Eu espero sinceramente que esse estudo de hoje possa fortalecer a vida de cada um que tiver acesso a ele, possa dar graça e força à vida para que cada um de nós sejamos um polo ativo de evangelização no mundo. Obrigado por demais pela oportunidade, que eu possa, junto a vocês nesse momento, encerrar esse estudo com uma oração, pedindo ao Senhor Jesus que Ele estenda sobre todos nós o seu amor, que Ele nos ajude a tirar o valor da nossa autoimagem para que possamos colocar a sua imagem, que não tenhamos medo de perder a nossa vida para que Ele viva em nós, que sejamos intérpretes desse Evangelho, destituindo Narciso primeiro do trono que habita em nós, para que, através do nosso exemplo, do exemplo que Ele nos deixou no Evangelho, sejamos capazes de sermos, como trabalhadores da última hora, aqueles que vão fazer, junto a muitos outros, as portas da regeneração se abrirem. Muito obrigado pelo estudo, que Deus abençoe por demais a família BBM. Graças a Deus.